Muito bem. Então, o que é que nós temos aqui? Esse conceito de hormese, ele é um conceito que já vem de bastante tempo de desenvolvimento em pesquisa. Nós vamos conversar bastante hoje sobre o conceito, sobre a definição e sobre as aplicações. Eu gosto muito de iniciar esse tema falando sobre a máxima do Friedrich Nietzsche, que dizia: o que não me mata me fortalece, que eu acredito que seja do conhecimento da maioria de vocês, desde que eu consiga me adaptar. Teria que terminar a frase com esse acréscimo. E eu gostaria agora de, nessa introdução, antes de entrar nos conceitos propriamente dito, nas definições e nas aplicações, fazer uma reflexão filosófica com vocês sobre a aplicação da hormese no nosso cotidiano e como é que nós podemos tirar proveito disso. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter escutado falar nesse autor e na obra dele, O Antifrágil. O Nassim Taleb é um escritor fenomenal, e dentro do livro ele fala sobre a hormese, e o conceito propriamente dito de antifragilidade é aquilo que não se quebra quando submetido à tensão e tende a se fortalecer e melhorar após uma situação adversa. Então, eu quero mostrar para vocês aqui 3 situações que são do mundo físico, mas que metaforicamente nós podemos fazer um paralelo com a nossa condição humana. Então, o primeiro objeto que eu gostaria de mencionar para ilustrar o conceito da fragilidade é a taça de cristal, que todos nós aqui já tivemos a oportunidade de manuseá-la, e alguns de nós já teve o problema de quebrar, ou seja, ou por choque físico ou por tensão. E quando quebra, não volta nunca mais ao estado original. Isso mostra o comportamento de algumas pessoas que respondem às tensões, aos desafios, aos problemas da vida dessa maneira, entrando em desespero, ficando completamente preocupadas, completamente, às vezes, até deprimidas, e tendem a passar muito tempo sofrendo com uma resposta inadequada aos desafios. Uma segunda categoria, que eu gosto muito de usar o exemplo da borracha, representa o modelo de resiliência, que vai um nível acima da fragilidade. A resiliência vem do conceito da física de alguns objetos que possuem, por característica, a capacidade de, uma vez serem deformados, eles conseguem se recompor e voltar ao seu formato original. A borracha ilustra muito bem esse exemplo, que permanece intacta com a tensão depois de aplicada. Todo mundo aqui já teve a oportunidade de manusear algum tipo de objeto de borracha e ver que ela é maleável e que quando você solta, ela volta ao estado original. Só que agora vamos pegar do conceito do Nassim Taleb o conceito da antifragilidade. E aqui eu tenho como um excelente exemplo a nossa musculatura. E a propósito, nós vamos falar hoje sobre a importância do exercício físico como um dos fatores horméticos mais poderosos para proporcionar a nós qualidade de vida, saúde e longevidade. Mas vamos explicar aqui o que diferencia o músculo desses objetos anteriores. O músculo, quando submetido à tensão provocada pelo exercício de musculação, por exemplo, ele sofre rupturas na sua estrutura celular, na sua estrutura proteica, e inicia um processo inflamatório, e esse processo inflamatório entra em recomposição na própria célula do corpo da gente, a própria fibra muscular, ela começa a fazer a reestruturação daquelas estruturas que foram danificadas com o exercício de musculação, com o peso, e ela resgata uma quantidade muito grande de células satélites, que nós vamos explicar isso no conceito mais tarde, e se fundem com essa célula muscular que foi estressada. Essa célula aumenta de tamanho, aumenta a quantidade de núcleos, aumenta a capacidade de síntese proteica, e você tem a famosa hipertrofia muscular, que seria uma resposta do tecido à tensão provocada pelo exercício físico de musculação. Então, o músculo é um excelente exemplo de situação onde há antifragilidade. Ele não volta mais ao estado de repouso. Ele se reestrutura e fica mais forte, com maior capacidade, inclusive, de ser submetido a próximos desafios da sua natureza. Então, aqui eu queria que vocês pegassem esses 3 exemplos e esses 3 conceitos para a gente poder agora entrar no tema da hormese propriamente dito. E nós vamos mostrar para vocês
que os efeitos horméticos eles estão mais para antifragilidade do que para resiliência. Então, isso é algo muito interessante. E lembrem-se do conceito baseado no título da palestra, como usar o estresse a seu favor e não evitá-lo, porque muitas pessoas têm um conceito errado do estresse. O estresse é um mecanismo de defesa biológico para nos colocar de prontidão para enfrentar situações desafiadoras. O problema é que quando você tem estresse crônico e não desliga da fonte que está provocando estresse, que muitas vezes não é nem uma fonte concreta, uma fonte real, uma fonte física, às vezes vem de uma preocupação, vem de uma situação emocional que você está enfrentando, e isso termina provocando efeitos negativos na sua saúde. Mas existem algumas situações estressantes que você pode voluntariamente se colocar nessas posições para que você provoque estados de hormese no seu corpo e melhore a sua condição de resistência, inclusive a doenças, e melhoria de performance física e de longevidade. Para entendermos o conceito de hormese, é necessário que a gente primeiro fale sobre homeostase. E eu queria máxima atenção de vocês aqui para o trabalho e a contribuição desses dois grandes fisiologistas, o Dr. Claude Bernard, fisiologista francês, e o Dr. Walter Cannon. Eles são considerados os dois responsáveis pela criação do conceito de homeostase, que basicamente é o equilíbrio do meio interno. Então, diz o seguinte: todos os mecanismos vitais que operam para manter constantes as condições de vida no meio interno e dentro de parâmetros fisiológicos. O que é esse meio interno? Nosso corpo, ele tem a pele, como sendo a superfície maior, e temos o tubo digestório, como sendo o principal canal de comunicação entre a nossa boca e o ânus, e aquilo que eu coloco para dentro do meu sistema digestório como alimento, só para vocês terem uma noção, eu preciso digerir para quebrar em partículas menores, absorver para que possa atravessar a barreira de absorção, seja da boca, seja do estômago, do intestino, e entrar na corrente sanguínea, e depois chegar no nível das células. Então, o meio interno são todos os tecidos que existem depois que a substância atravessa as nossas barreiras de contato com o meio externo. E esse meio interno, ele necessita de equilíbrio. Por quê? Porque para que as coisas funcionem bem no nosso corpo, é necessário controle, principalmente das enzimas, que são proteínas especiais que regulam todas as reações que ocorrem no nosso organismo, e essas enzimas, elas operam em determinados níveis de constantes químicas e físicas para que elas cumpram sua função de uma maneira eficaz. Se você altera demais essas variáveis, essas enzimas podem não fazer o trabalho delas correto e você pode diminuir a sua energia, diminuir o seu bem-estar e até entrar em processos patológicos. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de sistemas que têm regulação homeostática, que mantêm equilíbrio para que o nosso organismo funcione bem. Todo mundo já percebeu a regulação da temperatura corporal. Nossa temperatura interna é constante, independente das variações ambientais. Controle da glicemia, que é a taxa de açúcar no sangue. Controle da osmolaridade, que é a taxa de sais e minerais no nosso sangue, que garante o volume correto do tamanho das células para que elas funcionem bem. E também garante a transmissão de impulsos elétricos, como, por exemplo, no sistema nervoso. O pH, que em vários lugares do nosso corpo ele varia, mas existe uma regulação. Por exemplo, a regulação do pH da nossa boca é um pH ligeiramente ácido, mas muito próximo do pH 7. O pH do nosso estômago necessita ser muito ácido, porque as enzimas digestórias que operam dentro do nosso ambiente gástrico necessitam de um pH muito ácido, que é próximo de 2. E quando cruza o esfíncter que separa o estômago do intestino delgado, por exemplo, ao entrar no intestino delgado já há uma mudança no pH impressionante, porque as enzimas dos sucos pancreáticos e sucos intestinais operam em pH alcalino, pH contrário de ácido. Então, ali já há uma regulação para o pH ficar em torno de 8,5 até 9. Olha que coisa impressionante. Então, tudo isso são sistemas homeostáticos que o nosso corpo faz funcionar muito bem para que tudo seja executado da melhor forma possível. Pressão arterial é outro exemplo, e são alguns exemplos de sistemas homeostáticos que a hormese
vai ter uma relação íntima com esses fenômenos. Vamos entender aqui melhor um exemplo para vocês gravarem melhor esse conceito. O mecanismo de controle da nossa temperatura. Todos vocês aqui vão lembrar de situações concretas sobre esse tema. Quando você está passando por um ambiente muito frio, está submetido a um ambiente cujo clima está baixo, a temperatura está baixa, o que é que o corpo faz? O corpo tende a fazer vasoconstricção periférica. O que é isso? Diminui o calibre dos vasos para você não perder calor do corpo para o ambiente, conservar esse calor dentro do corpo, e você, sem perceber, começa a se tremer. Todo mundo já passou por isso. Há uma contração muscular involuntária para gerar calor interno. Olha como é interessante. Fecha os vasos da periferia, contrai os vasos para não perder e gera calor com a contração muscular involuntária. E muitas vezes você faz até alterações comportamentais, como se cobrir com um manto, para facilitar mais ainda essa termorregulação, até que você consiga equilibrar essa sua temperatura interna, manter constante, em torno de 36,5, 37 graus, que é a nossa temperatura interna constante. Já no ambiente com temperatura elevada, você vai começar a sentir calor, aí vai ser exatamente o contrário. Você vai tirar a roupa, vai querer ficar o mais aberto possível o seu corpo, não vai ficar tremendo a sua musculatura, pelo contrário, o que vai acontecer é que seus vasos da superfície vão abrir, provoca vasodilatação periférica para haver liberação de calor de dentro para fora, e você também vai ter o fenômeno da sudorese. As glândulas sudoríparas vão começar a atuar sob comando do sistema nervoso autônomo, não depende da nossa vontade, você não olha para sua mãe e diz, comece a suar, é um processo autônomo, e a sudorese, quando a água chega na superfície, em forma líquida, e você está com a temperatura, o ambiente está com a temperatura elevada, o que acontece? Ela, ao evaporar na superfície do seu corpo, da sua pele, você esfria a superfície. Então, um mecanismo de regulação da temperatura. Agora, se eu voluntariamente tomar banho gelado, ou voluntariamente for para uma sauna, aí eu vou estar aquecendo o meu corpo de propósito, ou resfriando o meu corpo de propósito. E vai ter um processo de adaptação que vai levar a situações bem interessantes na minha saúde, e nós vamos falar daqui um pedaço sobre isso. Vamos agora conceituar o que é que vem a ser a hormese. Uma resposta adaptativa, como nós estamos falando, no nível das células, a um estresse moderado, normalmente não contínuo, portanto intermitente, que pode apresentar inúmeros benefícios quando você se adapta. Então, a hormese é um conceito fundamental com uma ampla gama de implicações biológicas e aplicações biomédicas. Vamos ver aqui esse slide que ele dá uma noção bem interessante. Gravem essa informação. Todo o estresse altera a homeostase. E todo o processo hormético é uma adaptação a esse estresse. Então, é assim que essas palavras se conectam. Nós temos um equilíbrio dentro do nosso corpo, o estresse nos tira desse equilíbrio, e a nossa capacidade de adaptação para retomar o equilíbrio é a hormese. E traz efeitos benéficos nessa busca por volta do equilíbrio. Olhem para esse gráfico aqui tirado dessa obra clássica sobre a hormese. Hormese na saúde e na doença. Olhe para o gráfico. Nós estamos vendo aqui um crescente de estresse, o efeito hormético na parte superior e o efeito deletério na parte inferior. Então, a capacidade homeostática de um sistema biológico, como o nosso corpo, é afetado pelo estresse de uma maneira bifásica, de resposta à dose. Ou seja, numa dose pequena provoca um efeito positivo. Numa dose elevada provoca o efeito negativo. E esse efeito positivo é o que leva a adaptações interessantes que nós chamamos de hormese. Agora vamos falar aqui da nossa história enquanto seres humanos. Vocês já assistiram palestras minhas comentando esse conceito da nossa condição de Homo sapiens. Nós temos, segundo os estudos antropológicos, em torno de 200 mil anos de existência como espécie humana. Desses 200 mil anos, 90% nós éramos
caçadores-coletores, portanto, antes da agricultura e da pecuária. Quais eram os principais desafios que nós enfrentávamos nesse ambiente e nessa condição? Vamos lembrar que 90% da nossa existência humana, muita coisa acontece no nosso corpo que traz até hoje essa capacidade de adaptação. Nosso corpo aprendeu, durante 90% da sua existência, a enfrentar esses desafios que eu vou mencionar agora e se adaptar a ele, e nós trazemos isso na nossa bagagem genética, a capacidade de adaptar a esses desafios no mundo moderno. Então, veja bem, quais eram os 3 principais desafios que ocorriam não de forma contínua, mas de forma periódica, que traziam essas agressões ao nosso organismo e, portanto, o estímulo à adaptação. Primeiro, escassez de alimentos, que se conhece pelo termo técnico de restrição calórica. Esse é o primeiro desafio. Nós não tínhamos comida sempre que a gente queria. Não tínhamos desenvolvido ainda a habilidade do cultivo dos alimentos. Tínhamos que caçar e colher. E nesse processo de caçar e colher, havia uma necessidade de condicionamento físico, principalmente um condicionamento aeróbico, para capturar e matar presas ou evitar e repelir atacantes. Proteger e, ao mesmo tempo, sobreviver. Então, nós tínhamos aí um segundo desafio, que é submeter o corpo ao estresse do exercício, para desenvolver um condicionamento físico necessário à nossa sobrevivência como caçador-coletor. E nesse processo de busca de alimentos, a nossa exposição a vegetais sempre foi muito maior do que animais. Tá certo? Nós éramos muito mais coletores do que caçadores, porque a colheita ia sendo feita no processo de busca da caça. Então, esses mesmos antropólogos que estudam o tempo da existência da espécie humana estimam que nós desenvolvemos hábitos alimentares de consumo de quase 1000 espécies diferentes de vegetais na nossa trajetória. E muitos desses vegetais, meus amigos, têm toxinas, que são os fitoquímicos. Então, a exposição a toxinas biológicas presentes nos alimentos seria o terceiro grande fator estressor e que poderia gerar esse processo de adaptação. Então, aqui eu fiz um resumo gráfico para vocês entenderem exatamente como ocorre. Então, como a hormese pode melhorar a nossa saúde. Os 3 grandes desafios estão aqui mostrados no gráfico, na parte superior: exercícios, restrição calórica e fitoquímicos. Todos 3 provocam estresse celular intermitente, ou seja, de baixo grau e não contínuo. Isso leva a uma resposta adaptativa. Veja aqui o que é que a ciência confirma, que são algumas das possíveis respostas. Melhoria no metabolismo energético, para você saber usar melhor outras fontes de reserva de nutrientes dentro do seu corpo, uma vez que você está sob restrição calórica. Redução do estresse oxidativo, ou seja, aumentar a capacidade natural de defesa do corpo ao ataque dos radicais livres, que são gerados quando você ingere fitoquímicos, quando você se exercita demais, por exemplo. O aumento do reparo do DNA, ou seja, a capacidade de corrigir mutações e manter o nosso DNA íntegro e evitar a formação de câncer, por exemplo. Redução dos processos inflamatórios e aumento da detoxificação. Isso é um dos efeitos mais poderosos de alguns fitoquímicos, principalmente dos fitoquímicos de origem dos crucíferos, que são aqueles grupos de vegetais que incluem a rúcula, que inclui o brócolis, que inclui o couve-flor, rabanete. Esses vegetais são muito poderosos nesse efeito de fazer com que o nosso corpo desenvolva mecanismos muito eficazes de eliminar toxinas do nosso próprio organismo. E tudo isso são respostas do corpo à exposição a essas, entre aspas, agressões. O resultado dessa história: resistência às doenças. Portanto, saúde, bem-estar e longevidade. Então, basicamente, a hormese é definida como o quê? A estimulação das defesas biológicas de um organismo vivo em resposta a uma baixa dose de toxinas ou qualquer outro agente gerador de estresse. Na prática, a regra é simples: se submete seu corpo a um estresse intenso e incomum, mas de curta duração, seguido de um tempo de descanso e recuperação, e ele vai se fortalecer para se adaptar e resistir melhor da próxima vez. Então, aqui dá uma maneira bem didática de entender o conceito da hormese. Olha, para vocês terem uma ideia de como esse conceito da hormese é trabalhado há bastante tempo. Nós estamos falando aqui de um médico
e químico da Suíça, no tempo da Idade Média, Paracelso. Ele dizia naquela época, todas as substâncias são venenos. Não existe nada que não seja veneno, somente a dose correta é que diferencia o veneno do medicamento. Então, de novo, aí o conceito da hormese implícito nessa definição do Paracelso. Uma outra história que é uma lenda, na realidade quase mitológica, é do rei Mitrídates, um rei paranoico que viu seu pai ser assassinado por envenenamento durante um banquete, e ele ficou muito inquieto com aquilo, e aos 15 anos de idade ele começou a ingerir pequenas doses de veneno para que o corpo dele respondesse de uma maneira a resistir se alguém quisesse matá-lo por envenenamento. E é interessante que isso criou um conceito dentro da medicina, que é o mitridatismo, que é um fenômeno caracterizado pela elevada resistência que alguns indivíduos possuem aos efeitos tóxicos de venenos, conseguido por meio da ingestão repetida e progressiva de substâncias venenosas, até alcançar um estágio de resistência não encontrado em outras pessoas que não foram submetidas a esse tipo de experiência. E isso aqui cria, de certa forma, o princípio da vacinação e da dessensibilização alérgica, que é exatamente isso aqui. Ambos têm em comum o quê? O sujeito é exposto a uma quantidade diminuta de um determinado patógeno, de um fragmento ou de um patógeno inerte, para que seus corpos aprendam a resistir e, por resposta, corrijam o seu sistema de defesa e diminuam a alergia ou desenvolvam imunidade para aquele tipo de patógeno quando você for exposto novamente. Então, tudo isso está relacionado com o conceito de hormese, meus amigos. E os exemplos mais clássicos, como eu já citei, que nós vamos agora aprofundar cada um, é a restrição calórica, os exercícios físicos e a exposição a certos fitoquímicos, como eu citei aqui 4, o EGCG, que é típico do chá verde, que é a epigalocatequina galato, são as iniciais dessa substância, a curcumina, que vem do açafrão, os isotiocianatos, que vêm dos crucíferos, e o resveratrol, que vem da uva e também do amendoim. Então, vamos começar aqui pela restrição calórica. Quando você fala em restrição calórica, as pessoas pensam sempre em jejum, comer menos, passar mais tempo entre as refeições para conseguir alguns efeitos com determinados objetivos. Existe uma prática que é cultivada por culturas asiáticas, principalmente no Japão, que é o hara hashibu. O que é que significa isso? Comer até você estar 80% satisfeito e parar de comer quando você chegar nesse ponto. Esta prática cultural de restrição calórica e alimentação consciente faz parte da razão por que na ilha de Okinawa, no Japão, existe a maior quantidade de centenários de todas as zonas azuis, que são aquelas regiões estudadas no mundo onde tem as maiores concentrações de populações mais idosas do planeta, principalmente centenários. Então, isso é algo que a gente pode começar a se programar para praticar de uma maneira tranquila, suave, no nosso cotidiano. Não comer até ficar empanturrado, sem respiração, como algumas pessoas aqui no Ceará e aqui no Nordeste têm hábito de fazer. Não sei por aí onde vocês estão me assistindo se tem gente com esse tipo de hábito, certo? Então, aprender a mastigar primeiro, porque quando você mastiga, você ensaliva bem e você leva mais tempo para ter a sua refeição, e se você leva mais tempo, você também libera hormônios de saciedade naturais no seu próprio intestino, que vão para o seu cérebro e fazem você comer menos. Então, essa prática já pode ser ajudada por essa resposta fisiológica. Agora, temos aqui o Dr. David Hilbert fazendo um comentário sobre jejum intermitente. O Dr. David Hilbert, ele é um grande médico e especialista em nutrição humana. Ele é o diretor fundador do Centro de Nutrição Humana da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, aí, UCLA, e um grande contribuidor da Herbalife. Já há quase 20 anos, ele assumiu o cargo dele de nosso cientista-chefe desde 2004, está conosco desde então, e ele diz o seguinte: quando incorporado a um plano alimentar saudável e uma rotina de exercícios, o jejum intermitente por 8 a 12 horas pode ser uma boa estratégia para a saúde e para a boa forma. E ele tem um colega especialista em doenças degenerativas, um médico, professor e escritor internacionalmente famoso,
principalmente especialista em Alzheimer, o Dr. Dale Bredesen, ele diz o seguinte: pratique a regra do 3-12. O que é isso? Anote isso, se você está ouvindo pela primeira vez. 3 refere-se às 3 horas como o tempo mínimo entre o fim do jantar e a hora de dormir. Por exemplo, se você costuma dormir às 11 horas da noite, você estabelece como meta a sua última refeição ser às 8 horas, para que você não coma mais nada sólido até chegar ao horário de dormir. Essa é a primeira dica e a primeira regra dessa atitude em relação à sua alimentação e para que você também possa fazer o jejum sem precisar de protocolos médicos e sem colocar seu organismo em risco. Então, assim, por exemplo, se você vai, como eu falei, né? Depois de 8 horas, evitar petiscar depois. E 12 refere-se às 12 horas entre o fim do jantar e a próxima refeição do dia seguinte, que vai ser o de jejum. Então, se você, por exemplo, terminou de comer às 8 horas, você vai comer novamente às 8 horas da manhã do dia seguinte. E esse tempo de 12 horas já é considerado jejum intermitente, porque você pode repetir isso no dia seguinte, e sempre que você se habituar a fazer isso, seu organismo entrará em hormese e você começará a desenvolver uma série de fatores importantes de adaptação. Um dos mais poderosos fatores de adaptação, que está sendo muito estudado na medicina da longevidade, são as sirtuínas. Proteínas presentes em vários lugares do nosso corpo, mas principalmente próximo do núcleo celular, que tem efeitos tremendos em vários lugares nos nossos tecidos, como vocês podem observar aí no gráfico, e que ela é estimulada a sua produção quando você submete o organismo à restrição calórica, quando você ingere menos caloria do que o seu corpo precisa naquele dia. Então, esse efeito é muito interessante porque ela vai atuar em reparação no DNA, vai atuar no metabolismo, vai atuar na sobrevivência celular, vai atuar na desintoxicação, tem inúmeros efeitos essa proteína especial chamada de sirtuína. Esse talvez seja um dos fatores mais importantes de resposta hormética à restrição calórica. Agora, nós temos, dentro do nosso programa de estilo de vida ativa e saudável, na Herbalife, uma proposta bem interessante, onde você pode proporcionar ao corpo restrição calórica sem necessidade de fazer jejum, sem necessidade de saltar a refeição. Chama-se tecnologia Cron. Esses estudos aqui são muito interessantes porque eles falam da caloria que está sendo restringida, mas com otimização nutricional. Você não está deixando de comer. E como é que é possível isso? Você diminuir a ingestão calórica e aumentar o nível de nutrição. Porque sempre que você diminuir a ingestão calórica, você também tende a diminuir a ingestão de alimentos, consequentemente a nutrição. Então, a ideia é exatamente a tecnologia que foi utilizada para a produção do nosso Fórmula 1, o nosso shake proteico substituto parcial de refeições, que no Brasil nós temos mais de 10 sabores distintos, cada um mais delicioso do que o outro. Então, você tem aí múltiplas possibilidades gastronômicas deliciosas. E aqui do lado dele está o seu parceiro, que é o Nutreve, o substituto saudável para o leite de vaca, feito de proteínas vegetais com fibras prebióticas, sem colesterol, sem lactose, sem glúten. Isso aqui, quando você prepara um shake com o Nutreve, você vai ter essa composição que vocês estão vendo aqui descrita na tabela. Estamos falando aqui de 20 gramas de proteína de alto valor biológico, 6,3 gramas de fibras prebióticas, 23 gramas de carboidratos de baixo índice glicêmico, portanto que o corpo responde bem e pode utilizá-lo como fonte de energia, 2,8 gramas apenas de gordura, de propósito, para poder diminuir a caloria, e 23 vitaminas e minerais para garantir todo o aporte de micronutrientes essenciais. Então, o que é que acontece quando você faz a substituição de 1 a 2, no máximo, refeições principais no seu dia pelo nosso shake? Estudos mostram que a nossa refeição principal, seja café, almoço ou jantar, tem em torno de 600 calorias. Quando você substitui pelo shake, você está substituindo uma refeição de 600 por uma refeição de 200, em torno de 200 calorias, quando você prepara da maneira como nós explicamos, de acordo com o rótulo.
Essa substituição vai criar um déficit calórico em torno de 400 calorias, mas sem criar nenhum tipo de déficit nutricional. Pelo contrário, você vai ingerir uma quantidade de micro e macronutrientes acima da média das melhores refeições, mas com controle das calorias, de maneira que você vai criar esse déficit e vai fazer com que o seu corpo vá buscar na gordura de reserva a energia que está faltando. Mas essa restrição calórica provocada pela substituição parcial de 1 a 2 refeições vai provocar efeitos horméticos no seu corpo. E isso é muito interessante porque você não vai sofrer passando por jejum, deixando de comer. Você vai criar a deficiência de calorias sem criar deficiência nutricional. E o nosso shake ainda tem mais um diferencial que eu chamo de terceiro pilar. O primeiro pilar é esse aqui: alta densidade nutricional. A maior quantidade de nutrientes, que você pode ingerir por cada caloria que você consome, principalmente nutrientes essenciais. O segundo pilar é a substituição parcial de 1 a 2 refeições principais. Então, isso promove redução na ingestão de calorias, coloca o seu corpo em estado de restrição calórica, mas com controle das porções e de maneira muito prática e muito conveniente. E, finalmente, e não menos importante, o aporte adequado de proteínas completas, garantindo o quê? Um maior controle do apetite, de maneira que você consegue manter isso por mais tempo, saciedade ao longo do dia e imediata, porque você tem aí um blend de proteínas de tamanho molecular distinto. Você tem whey protein, que é digerida rapidamente, você tem a soja isolada, proteína isolada de soja, que tem uma digestão intermediária, e você tem a caseína, que tem uma digestão mais lenta. Então, você tem aí a possibilidade desse blend de trazer esses efeitos. E nós temos para quem gosta de fazer restrição de proteínas animais, nós temos uma linha de 5 sabores de shakes que são vegetarianos, que usa somente a proteína isolada da soja e que traz esses inúmeros benefícios, inclusive o benefício da proteção da massa magra durante o processo de emagrecimento. E esses fenômenos todos que nós estamos citando aqui, do uso do shake, o foco aqui nesta aula é o efeito hormético que você vai obter a partir da restrição calórica que você está conseguindo com esses 3 pilares. Entrando agora no segundo desafio, que é o desafio do exercício físico. E tem um paradoxo. Preste atenção o que é que significa essa contradição. Se o exercício não estressar o organismo, ele não melhorará a saúde. Então, passear na praça, caminhando devagarzinho com o seu cachorro, tem benefícios mínimos para a sua saúde, e não provoca efeito hormético. Só provoca efeito hormético quando você provoca estresse celular. Isso é muito importante vocês entenderem esse conceito. Qualquer tipo de movimento é benéfico para a saúde, mas para você maximizar o potencial dos efeitos benéficos do exercício, é necessário que você provoque estresse no organismo. Isso vai ter inúmeros benefícios, inclusive a longo prazo. Essas modificações que ocorrem na nossa estrutura corpórea, no corpo inteiro, não só nos músculos, leva aos benefícios que nós podemos auferir do exercício físico, que vão além da estética, além do metabolismo. A ciência descobriu na última década que os nossos músculos e vários tecidos do nosso corpo fabricam substâncias chamadas de exercinas. Esse é o nome genérico para essas substâncias, que é uma resposta hormética do corpo ao estresse provocado pelo exercício. Então, a prática de exercício com intensidades progressivamente aumentadas, principalmente a musculação, proporciona adaptações horméticas em diversos sistemas no corpo, preparando o corpo para tolerar demandas crescentes e desafios recorrentes. Mas olhem para esse gráfico aqui para vocês entenderem algo muito interessante. Esse artigo científico está muito curioso e o gráfico é bem didático. Observe que aqui embaixo nós temos aqui a intensidade crescente de exercício, certo? Na vertical, e o aumento da hormese na horizontal. Então, aqui começamos com o ponto número 1, praticamente não tem efeito,
número 2, número 3. Quando chegamos aqui no número 3, aqui é o ponto de inflexão. É quando eu começo a ter os benefícios para a saúde do efeito hormético provocado pelo exercício nessa faixa de intensidade. Agora, Davi, se eu continuo exagerando no exercício, vai continuar gerando benefícios horméticos? Não. Observe o que é que está acontecendo aqui quando eu passo para o número 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu vou ilustrar para vocês nunca mais esquecerem 2 exemplos. Olhem para a tela para vocês verem o primeiro exemplo. Vocês estão vendo aqui um astronauta? Um astronauta lá em cima não tem gravidade. Então, os músculos e os ossos do astronauta não são submetidos a estresse nenhum. E, portanto, não usufruem dos efeitos horméticos. E quando o astronauta volta para a Terra, ele sofreu um processo de osteossarcopenia. Ele vai ter que se recuperar como efeito negativo da falta de estresse sobre o organismo dele na condição de baixa atmosfera ou atmosfera gravidade zero, que acontece lá dentro do ambiente no espaço sideral. E o extremo oposto disso é o famoso ultramaratonista, que exagera, além da conta, o organismo, estressa o organismo de tal forma que provoca lesões, muitas vezes irreparáveis, tanto na estrutura celular de uma maneira generalizada, mas, sobretudo, na estrutura músculo-esquelética. Então, aqui para ilustrar que tem que ter um ponto de equilíbrio para você ter os melhores efeitos horméticos. Esse artigo, eu estou traduzindo ele agora para publicar, para compartilhar com os meus amigos distribuidores e clientes. Está muito interessante, falando sobre a importância da musculação como uma das principais chaves da longevidade e da prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças responsáveis por 74% dos óbitos no nosso país, que é o ataque cardíaco, o acidente vascular cerebral, o câncer e o diabetes, e também as doenças neurodegenerativas. Olha que poder que nós temos nas mãos, meus amigos, de usar esse conhecimento que nós estamos aqui compartilhando com vocês, e principalmente os efeitos horméticos da musculação como mecanismo de adaptação, e daí você ter os benefícios para a sua saúde. Então, quando você estressa a musculatura, a resposta é aumento das mitocôndrias, para produzir mais energia, aumento dos ribossomas, para produzir mais proteína, aumento da produção de células satélites para fundir com a fibra muscular e a musculatura ficar mais resistente, aumento da quantidade de núcleos nessa fibra muscular e, consequentemente, a quantidade de DNA aumentada, você aumenta o potencial de produzir proteínas, e tudo isso são efeitos horméticos provocados pela musculação. Então, aqui está o conceito geral que eu falei para vocês do nome exercinas. Elas têm papéis importantes na melhoria da saúde cardiovascular, metabólica, imunológica e neurológica, até como a Thaís falou na introdução durante a apresentação dessa nossa aula de hoje. Então, como tal, as exercinas têm um potencial para tratamento de doenças. Isso aqui que é a verdadeira pílula que a gente deveria estar tomando diariamente. A prática regular de exercícios físicos, principalmente exercícios de musculação. Então, esse gráfico aqui que tem nesse artigo está bem ilustrado, mostrando os efeitos sistêmicos dessas substâncias que são produzidas por vários tecidos como resposta hormética ao estresse produzido pela atividade física, principalmente o exercício físico de musculação, de resistência. E aqui a última parte, os fitonutrientes, que são os biopesticidas naturais fabricados pelas plantas para a sua defesa na natureza contra ataques biológicos, principalmente de herbívoros, insetos. As plantas desenvolvem mecanismos de defesa para que o inseto mude o comportamento e deixe de devorar a planta. O objetivo principal definido da vida de uma planta não é ser devorada. Então, ela desenvolve mecanismo, ela não tem como sair correndo, nem tem como atacar. Então, ela desenvolve a defesa bioquímica, fabricando esses fitonutrientes. E na nossa história de alimentação, a gente se expôs a uma quantidade muito grande desses fitonutrientes e terminamos usufruindo de benefícios horméticos. Outro detalhe importante, quanto menos agrotóxicos, estamos falando de tempos modernos, tá? São utilizados em uma planta, mais fitoquímicos protetores ela deve elaborar para se proteger das agressões biológicas naturais. Então, dê preferência
para essa alimentação biologicamente cultivada, ou seja, alimentação orgânica. Aqui tem alguns nomes de um levantamento que a gente gosta de compartilhar, nomes de fitonutrientes, fitoquímicos, que são bem estudados pela medicina moderna e que têm inúmeros efeitos no nosso organismo. E grande parte desses efeitos são efeitos horméticos, são efeitos que provocam melhoria do nosso sistema de defesa. Vejam esse artigo aqui interessante. Olha o título do artigo. Fitoquímicos neurohorméticos. Vejam aqui exemplos de fitoquímicos que nós estamos vendo aqui, como resveratrol, como o sulforafano, como a curcumina, como as catequinas do chá verde, como a alicina do alho, como a hipericina dessa erva. Essa erva não existe no Brasil. Esses fitoquímicos neurohorméticos, aqui como um exemplo, estamos citando aqui os 3 de cima, resveratrol, sulforafano e catequinas, podem proteger os neurônios contra lesões e doenças, estimulando a produção de enzimas antioxidantes, fatores neurotróficos que estimulam a formação de novas sinapses, estimula a formação, inclusive, de neurogênese, estimula a formação de novas células gliais, que são as células que dão suporte aos neurônios, e tudo isso como uma resposta hormética à exposição a esses fitoquímicos. Então, eu quero ilustrar aqui para vocês e inspirá-los a ter e praticar uma alimentação colorida o mais regular possível nos seus dias da semana. A dica geral dos especialistas é que você consiga bater, anote isso, bater a meta de consumir até 30 vegetais diferentes em uma semana, para que você obtenha esses benefícios inúmeros das fibras, que as fontes primárias e praticamente exclusivas estão nas plantas, e dos fitoquímicos com seus efeitos horméticos. Uma forma bem elegante, bem prática de obter esses fitoquímicos é você colocá-los no seu shake, seja ele de café da manhã, de almoço ou jantar. Em qualquer momento que você fizer a utilização do nosso shake como substituto da sua refeição principal, você vai poder agregar, além de todos aqueles benefícios que nós mencionamos, o benefício da adição dos fitoquímicos com seus efeitos horméticos. Olha só para isso aqui. Chá verde, especificamente falando. Esse artigo está mostrando que existem efeitos horméticos induzidos pela epigalocatequina galato, resultando em uma maior resiliência adquirida dentro de uma estrutura homeodinâmica adaptativa e temporariamente dependente, principalmente sobre as células do nosso fígado e sobre as células do nosso sistema nervoso. O chá verde tem um efeito protetor muito evidente aí nesse contexto. Esse aqui é o nosso produto, que nós consumimos regularmente com muito prazer e há muitos anos, desde que nós iniciamos a nossa atividade na Herbalife. Graças à estrutura de distribuição da empresa, nós temos esse produto desde 1995 e tem sido uma experiência maravilhosa na proteção do nosso organismo, também pelo poder antioxidante que tem alguns dos seus ingredientes, e ele é extremamente conveniente, saboroso, e a gente tem uma experiência maravilhosa com ele. E aqui, meus amigos, 2 informações para concluirmos a nossa aula de hoje. Mais 2 tipos de estresses que provocam efeitos horméticos e que nós voluntariamente podemos nos submeter sempre que possível. Por exemplo, aqui onde nós moramos, é muito difícil a gente se submeter a banhos frios, mas sempre que eu viajo pelo sul do país e por outros países onde tem temperaturas mais baixas, eu não evito o frio. Eu me exponho ao frio, principalmente quando eu vou fazer exercício. E quando você faz exercício no frio, o benefício é potencializado. Então, temos aqui um grande especialista que criou até o seu próprio método, ele é conhecido como Homem-Gelo, Wim Hof, que mais divulgou a exposição ao frio nos últimos anos, quebrando recordes de resistência e cujos efeitos biológicos foram estudados pelos cientistas. E aqui eu trouxe para vocês quais são as 4 moléculas principais, dentre as inúmeras, as 4 moléculas principais produzidas pelo nosso corpo por resposta hormética a baixas temperaturas. Primeiro, noradrenalina e adrenalina.
que são hormônios que preparam o corpo para enfrentar esses desafios, fazem parte do conjunto de hormônios do estresse. A dopamina, que tem efeito no nosso sistema nervoso central, melhorando o nosso foco, melhorando a nossa autoestima. Então, estamos aí falando de efeitos psicogênicos. E temos a irisina, que é um poderoso produto do músculo quando você submete ao frio e principalmente quando você faz exercício no frio. A irisina ela foi descoberta em 2012. Olha como é recente essa pesquisa. E o efeito primário que eles descobriram foi nas células de gordura, transformando as células de gordura branca, que são especializadas em armazenar gordura, em gordura marrom, que são especializadas em queimar a gordura. Então, ela converte o tecido gorduroso branco em tecido marrom. Ela também ajuda no controle da glicemia, ajudando na regulação da taxa de glicose no sangue. E, mais recentemente, inclusive, pesquisadores da USP descobriram que a irisina tem um efeito neuroprotetor, protegendo o nosso sistema nervoso contra a neurodegeneração. Então, são coisas poderosas que nós temos no nosso organismo, como efeitos horméticos a determinados desconfortos que você pode se submeter periodicamente com esse propósito de melhorar a sua qualidade de vida. E do outro lado oposto seria a exposição a temperaturas mais elevadas, como o caso da sauna. Então, a hormese desencadeada pela exposição à sauna melhora a sua imunidade. Olha que interessante, melhora a biodisponibilidade do óxido nítrico nos vasos sanguíneos e melhora a excreção de toxinas, principalmente pela sudorese, e melhora a produção de proteínas de choque térmico, as chaperonas, que são as proteínas que protegem as nossas proteínas naturais contra a desnaturação por causa da elevação da temperatura. Mas olha que informação interessante e curiosa. Essa informação eu obtive esta semana preparando essa aula para vocês. Nós possuímos 4 vezes mais receptores de frio na superfície da nossa pele, na estrutura da nossa pele, que são os corpúsculos de Krause, me lembrei do tempo que eu dava aula de biologia há mais de 30 anos, do que receptores de calor, que são os corpúsculos de Ruffini. 4 vezes mais receptores de frio significa que o nosso corpo tem uma resposta hormética 4 vezes maior ao frio do que ao calor. Então, deem preferência à exposição ao frio para esse tipo de efeito ser beneficiado. Aqui é a conclusão, então, da nossa aula, meus amigos. Nós retomamos agora o começo do que nós estávamos falando lá no início da nossa apresentação. Os 4 fatores horméticos principais dos caçadores-coletores são a restrição calórica, exercícios físicos e exposição a toxinas vegetais. Só que foi que a gente apreciou o que aconteceu na década em que eu nasci, portanto, eu fiz 60 anos esse ano, estou falando aqui de cátedra. Houve uma diminuição vertiginosa desses desafios no ambiente onde nós estamos vivendo, graças às tecnologias que começaram a ser produzidas. Essas tecnologias trouxeram um abastecimento contínuo de alimentos ultraprocessados e extremamente calóricos, nível de energia lá em cima, e eliminaram grande parte da necessidade de esforço físico e de movimento. Trouxeram o conforto e a economia de movimento. Vocês estão vendo aqui essa foto? Essa ilustração, na realidade, está bem didática para esse cenário. Aí, o que está acontecendo no corpo desta criatura que não tem esses desconfortos? O desenvolvimento de doenças provocadas pela ausência dos efeitos horméticos. Olha que coisa interessante isso aqui. Então, nós estamos, esses desafios ambientais na saúde e na resistência a doenças são desativados, tornando as pessoas vulneráveis à obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e distúrbios neurodegenerativos, ou seja, as DCNTs. Então, qual é a saída? Fiquem com essa imagem como a penúltima imagem da nossa aula, que ficou muito bonita. A reversão da epidemia de doenças causadas por estilos de vida sem desafios exigirá um esforço de toda a sociedade para reintroduzir a restrição calórica. É aí que nós podemos ajudar vocês, que estão aqui como nossos convidados, através da utilização do nosso produto principal, do nosso shake, o exercício físico e o consumo de plantas
contendo fitoquímicos horméticos nas nossas rotinas diárias. Então, conte também com o nosso distribuidor como um parceiro de apoio de mudanças de hábitos, para que a gente possa desenvolver de propósito esse desconforto da restrição calórica, do exercício físico e da exposição a fitoquímicos, para que a gente possa desenvolver mecanismos de defesas horméticos que vão trazer repercussões extremamente benéficas para a nossa saúde. E aqui, meu último slide, eu queria compartilhar com vocês, através de um gráfico e de uma mensagem, a filosofia estoica, que eu tenho estudado muito nos últimos anos. O estoicismo é uma filosofia que foi cultivada por 3 grandes nomes que vocês estão vendo aqui nessa ilustração: Marco Aurélio, Sêneca e Epíteto. E eles têm muitas coisas em comum. Um dos princípios do estoicismo é você deixar de fora da sua atenção aquilo que você não tem controle e manter no seu foco as coisas que você tem controle, como os seus sonhos, como os seus esforços, como a sua atitude e o seu trabalho. Se a gente consegue fazer isso e desenvolver esses hábitos de deixar de fora do nosso foco aquelas coisas que nós não temos controle, isso vai nos trazer uma qualidade de vida tremenda do ponto de vista psíquico e emocional. Mas aqui eu queria mostrar para vocês esse gráfico. E esse gráfico é a aplicação dessa teoria do estoicismo, que é o desconforto voluntário, que poderá fazer você viver mais e melhor. A zona de conforto, ela não só provoca ausência de crescimento, mas pelo conceito da hormese, pode provocar diminuição da qualidade de vida e da sua saúde e da sua longevidade. Então, aqui eu queria deixar essa mensagem final com você. Um desafio de crescimento pessoal, baseado na filosofia estoica, de você utilizar esse princípio da hormese também para o seu crescimento pessoal. Sair dessa zona de conforto, cruzar a zona de medo, entrar na zona de aprendizagem e evoluir para a zona de crescimento, para que você desenvolva as habilidades também pessoais, psíquicas, emocionais, na sua inteligência emocional, para que você possa realizar grandes sonhos e alcançar grandes objetivos. Então, essa era a nossa aula de hoje, do nosso Momento Saudável, sobre os conceitos de hormese, que o desconforto e o estresse, devidamente utilizados, podem trazer inúmeros benefícios. Parabéns a todos aqui que estiveram conosco. Aproveitem ao máximo essas informações, se exponha a desconforto e usufrua dos benefícios daqui para frente. Um grande abraço a todos e sejam muito bem-vindos. Saúde e sucesso!